Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10.393ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 21/7/2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Valdecir Vargas para fazer uso do trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. Oi. Mesmo que o inimigo queira te ver caído, triste, ferido e abatido, jamais se renda, não se entregue. Foi Deus quem te escolheu, mesmo que muitos esperam para ver sua derrota. Creia que foi Deus quem lhe abriu a porta. Os planos do inimigo não vão prevalecer. Ainda que lancem pedras para te atingir, pode ter certeza, se você cair, a mão do Senhor vem para levantar você. Creia, ninguém vai vencer um escolhido de Deus. Deus abala a terra, move o céu para lhe dar vitória. Ele é fiel, Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, caminham e não perdem as forças. Correm e não se cansam. Sobem voando como águias. Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31. Obrigado, Beto. Cumprimento os vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determina a secretária Veridiana que faça a leitura da ata. Ata da 10.392ª sessão ordinária, realizada em 14 de julho de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determino que a secretária faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal solicitando a devolução do PL 28 de 2020 de sua autoria, que autoriza a concessão de auxílio-subvenção à empresa Silas Serviço de Transportes Urbanos Limitada e da outras providências, em regime de urgência. Do Executivo Municipal encaminhando em anexo aviso número 71 de 2020 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal encaminhando resposta ao pedido de informação número 21 de 2020 do vereador Euclides Tizian, PP 75 de 2020 do vereador Euclides Tizian, PP 78 de 2020 do vereador Davi Reis e PP 079-080 de 2020 do vereador Diego Francisco. E o pedido de providência 81 de 2020 do vereador Carlos Boni. Seriam estes. De imediato, entramos na ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informações. Pedido de providências número 85, 86 e 90 de 2020. Autor, vereador Diego Francisco. Pedido de providência número 87 de 2020. Autora, vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providências número 88 de 2020. Autor, vereador Euclides Tizian.
Pedidos de providência número 89 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 91 de 2020, autor vereador Lotário Sevald. Pedido de informação número 29 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Seriam esses, presidente. Todos os pedidos serão encaminhados nas suas secretarias de competência, de sua competência. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos novos. A moção não vai ser votada hoje? Sim, é da moção agora, né, presidente? Leitura da moção. Tá aqui. Tá. Coloco. A moção é. Moção 003 de 2019. Aqui. Do Legislativo Municipal, autor Diego Francisco, moção de parabenização e reconhecimento aos servidores do Corpo de Bombeiros de Estância Velha. O vereador gostaria que fosse lida a moção na íntegra? Por favor, vereadora. Obrigada. Moção de parabenização e reconhecimento. Poder Legislativo de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, artigo 188, inciso 16, o vereador Diego Francisco propõe moção de parabenização e reconhecimento aos servidores do Corpo de Bombeiros, por terem realizado o salvamento de uma menina recém-nascida que estava engasgada. Na noite de sábado, 18 de julho, uma criança de 20 dias foi salva pelo Corpo de Bombeiros de Estância Velha por apresentar sinais de engasgamento. A família acionou a corporação, pois a criança já estava com dificuldade respiratória em função do quadro referido anteriormente, mas residiam no limite entre Estância Velha e Novo Hamburgo. Mesmo estando no território da cidade vizinha, eles decidiram ir até o local, pois a situação era de risco. Como os familiares estavam aflitos, também decidiram ao mesmo tempo se deslocar até o Hospital Getúlio Vargas pela proximidade. Eis que, por sorte, a intercessão divina, a ambulância dos bombeiros e a família acabaram se encontrando no meio do caminho. O caso ocorreu na Rua Presidente Lucena, nas imediações da sede da ABB Novo Hamburgo, no loteamento Veneza, em Estância Velha. A partir de então, os agentes realizaram as manobras indicadas de salvamento e assim conseguiram fazer com que as vias respiratórias do bebê fossem desobstruídas. Proponho esta moção aos soldados Michael Scherer, Jean Pires e Cassol. Diante do exposto, pode-se ver a importância de termos em nossa cidade servidores tão qualificados servindo a comunidade estanciense. Por essas razões, segue a moção de parabenização e reconhecimento, a qual, devidamente processada, requer seja apreciada pelo colegiado da Casa, aprovada e encaminhada para o Corpo de Bombeiros de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Estância Velha, 20 de julho de 2020. Atenciosamente, autor, vereador Diego Francisco, vereador do PSDB. Coloco a moção em discussão. Eu gostaria de manifestar. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa e a todos que nos assistem em casa através das redes sociais. Propus essa moção, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, porque realmente me comovi com esta história. Uma ligação no sábado à noite ao Corpo de Bombeiros. A chamada nem sequer foi completada, porque na metade do contato a linha caiu. Uma família aflita com uma criança de poucos dias que sofria com engasgamento. Fui pai recentemente e passei por uma situação semelhante com o meu filho Vicente. Atestei isso aqui há algumas semanas. Porém, em tempos difíceis e sombrios, que os ataques a servidores públicos
quero aqui elogiar a postura e o empenho dos soldados do Corpo de Bombeiros de Estância Velha. Além disso, aproveito para mais uma vez parabenizar nossos servidores da área da saúde, que estão na linha de frente no combate à pandemia. Faço um parêntese e saúdo aqui as colegas vereadoras enfermeira Márcia e Veridiana, enfermeiras do nosso município. Em nome de vocês, estendo meus cumprimentos a todos os demais médicos, enfermeiros, técnicos, secretárias, pessoal da limpeza, enfim, a todos. Voltando a... Mesmo sendo uma ocorrência de outra cidade, já que partiu da cidade de Novo Hamburgo, nossos valorosos soldados não deixaram de atender aos pais e ao pequeno bebê que ali tentava recuperar suas forças. Quis o destino ou não, por meio de uma intercessão divina, que os bombeiros e essa família cruzassem o caminho, um em direção ao outro, no meio da estrada. Afinal, a ambulância se dirigia ao local da residência da família e a família, que por morar próximo ao limite com Estância Velha, buscava o quanto antes chegar ao Hospital Getúlio Vargas. Acabaram por se encontrar no caminho. Realmente, algo que as casualidades e os mistérios da vida talvez um dia possam nos explicar. Felizmente, o trajeto foi generoso com as duas partes, e ao encurtar distâncias, conseguiram salvar aquela pequena criança para dar um final feliz a essa jornada. Estamos em meio a uma pandemia, mas exemplos de servidores como esses soldados, e aqui meus cumprimentos aos soldados Maicon, Jean, Pires e Cassol, mostraram que a gente ainda pode acreditar que vamos vencer esse pesadelo e sairemos dele mais forte, mais humano e mais generosos. Podemos sim acreditar que dias melhores virão. Certamente com um exemplo como esse, cada um de nós ganha uma injeção de ânimo e entusiasmo. E ainda temos as esperanças por dias melhores, não só para a Estância Velha, mas também ao nosso Rio Grande do Sul e ao nosso Brasil. Obrigado, presidente. Mais alguém? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de parabenização e reconhecimento por unanimidade em votação única. Agora sim, solicito que a secretária faça a leitura dos projetos novos. Projeto de Lei 29 de 2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni, fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais para o mandato correspondente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Projeto de Lei 30 de 2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni, fixa o subsídio dos vereadores durante a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Seriam estes. Baixo os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Senhor presidente, eu gostaria de me afastar. Concedido. Pode. Obrigado. Vereador Valdecílio Vargas. Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores da mesa, colegas vereadores, vereadora Márcia, vereadora Veri, doutor Felipe, Mari, Mariana, Elaide, a Bona. Cumprimento também o Pínio dos Santos. Também quero deixar um abraço ao Dudu, que está se retirando dessa casa, porque não está muito legal, não está bem. Ele está se recuperando de uma situação de saúde. E também já agradeço o Plínio, que vai acompanhar o Dudu até a saída. Né? Não morreu ninguém. Será que é o meu, hein? Não, não, né? Mas, tá. Bom, presidente,
cumprimento também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu gostaria hoje de deixar aqui um pedido agora à secretária Fátima também. Tenho certeza que o pessoal do Executivo nos assistem. E acho importante, sim, que nos acompanhem, ao menos pelas redes sociais, que a gente sempre tem cobrado, né, que secretários, diretores deviam, sim, acompanhar as sessões da Câmara, ou ao menos de perto os trabalhos dos vereadores. Então, deixando aí essa atenção que devem ter, aproveito para cobrar aqui, mais uma vez, a situação das erosões, problemas nas ruas públicas, principalmente erosões. Nessa época de chuva aí, segundo a informação que eu tenho do diretor de obras, ela não está sendo feita erosões devido à situação do coronavírus, né? Mas a gente vê isso com preocupação, porque tem várias erosões que é cobrado, que é passado para nós, que o pessoal tem o pedido há mais de 3 meses, né? E são erosões de entrada de garagem, como eu venho pedindo já no rincão lá. E o nosso diretor está assim, está sabendo, está ciente. Falei com ele e tudo, mas segundo o que que nos passaram é que não pode fazer devido à situação do coronavírus. Poxa, eu acho que todos nós temos sim, no dia a dia, aonde estiver, qualquer ser humano hoje ele está correndo o risco, infelizmente, desse vírus. A gente sabe que nós temos que ter o maior cuidado do mundo, né, em usar álcool gel, usar máscara, lavar as mãos com frequência. Tem luvas. Nem toda erosão, melhor dizendo, tu tem o contato direto com a sujeira, com a água, com o esgoto. E se ali tiver que ter, tem que ser usado bota de borracha, luva, depois, sei lá, desinfetar, fazer o que tem que ser feito. Mas tem situações, gente, que nós não podemos pôr na conta do coronavírus, né? E eu tenho certeza que nós temos funcionários, né, que estão limitados devido ao risco, né, que tem a idade mais elevada, mas tem pessoas que estão trabalhando e têm condições de fazer, no mínimo, as principais, as emergências mesmo, né, que tem situação que tu consegue jogar, deixar para trás. Então, a gente pede aí para a secretária que dá uma analisada nisso e que tenha um discernimento melhor e num contato mais frequente com os próprios seus diretores, né, Sérgio? Você que é líder do governo. Então, isso é importante, Sérgio. Que a secretária das obras tenha um contato com os diretores, que tem situações, tem erosões que não tem que deixar, tem que fazer. Porque se é numa entrada de residência, na entrada de garagem, tu está limitando a pessoa de levar, de sair, de entrar na sua casa. Eu tenho um caso no Rincão, na Adriano de Quadros, logo no começo, logo acima da Rincão, Sérgio, que é onde eu estou comentando que faz 3 meses. Então, só foi feita uma erosão nesse tempo todo que eu passei, que eu pedi, na rua São Cristóvão, onde, claro, eles tiveram que fazer porque fizeram asfalto. Nos demais, então, não foi feito. Então, fica aqui meu pedido, que se analisem melhor, que acompanham, peçam para alguém passar fazendo um mapa, né, das erosões que entender necessário. Não é porque o Django está pedindo, não. O que a comunidade pede. Então, vê que tem uma demanda muito grande. E isso não vai ser sanado esse ano mais. Eu sei como funciona. Se você parar uma semana de fazer consertos de erosões, tu tem 2 meses para trabalhar muito corrido para botar em dia, né? Para te alcançar o que vem no dia a dia. Solicito meu espaço, presidente. Procedido. Para sanar o que vem no dia a dia, mais aquelas que estão retroativas, que estão atrasadas. Então, nós teríamos que achar uma maneira aí de conseguir fazer esse serviço, esse trabalho. Nem que seja as principais, né? Mas também tem pessoas nos cobrando, né? Eu já nem sei mais o que dizer. Quantas vezes eu cobrei aqui numa rua, no Rincão lá, tá escandalosa mesmo, tá virada em buraco, não tem jeito. Aí falar, cobrar, ligar, não adianta.
O próprio pessoal da Rua Esperança lá, que dependem das passarelas, eles estão colhendo, até pediram para mim ver se eu conseguia uma caçamba de entulho, de resto de material de construção, para largar na beirada da rua lá, para eles mesmos pegar carrinho de mão, coisa e tal, e largar nos buracos. Porque ela é bem, aquele buraco grande mesmo dessa rua que eu estou pedindo, na Passarela 2 lá, ela é na rua principal, mas bem na entrada da rua, então não tem, o pessoal tem que passar por dentro daquele buraco. E para ele sair de ré, porque a rua é estreita, ele vai cair no buraco e ali ele vai ficar patinando. Então, todo dia você tem que repor alguma coisa. Não, então, isso é verídico. Está lá para ver quem quiser ver. Então, eu pediria também ao diretor do Rincão lá, que é o Giada, nosso tempo, colega vereador, que diversas vezes eu pedi, eu gostaria que ele fosse lá. Se não fizer isso, a gente vai fazer eu vou tomar outras medidas, porque é vergonhoso, né? Pedir 4, 5 vezes tem que ser feito sim. Com todo o respeito, eu sei que ele está fazendo um trabalho, já até está me surpreendendo, né? Devido à situação financeira que a gente sabe que as obras passam, ele está trabalhando. Né? Só que tem coisa que não tem que pedir 4, 5 vezes. O cara tem que ter a cabeça, o entendimento, né? E decisão. Atitude ir lá e fazer. Então eu acredito que falta um pouquinho de pulso para ele, eu acredito que ele tem, só faça isso acontecer o quanto antes. Né? Porque daqui a um pouco a gente vai ter que fazer o que lá. Aí daqui a um pouco eu pego uma equipe, pego 3, 4 funcionários que trabalham comigo e vou lá e vou fazer o calçamento. Aí vão dizer o que? O cara quer se aparecer, está fazendo isso. Eu lembro bem que antigamente o cara fazia isso, tinha diretor de obras que ia para dentro de uma boca de lobo lá, limpava uma boca de lobo, o pessoal dizia, o cara vai lá só para fazer gracinha, dizer que trabalha. Não é, muitas vezes tem que fazer. Né? Eu não gostaria de ser daqui um pouco um motivo de piada, porque agora, até porque agora em diante já é tudo o que faz, o pessoal diz, está fazendo agora porque é política. Infelizmente, né, todo mundo vê isso. Agora não acompanha o que um vereador faz em todo o mandato. Né? Então, deixo mais uma vez aqui a minha indignação por ter pedido mais de 5 vezes para uma rua só. Por favor, façam. No mais, agradecer a todos e dizer também que nos preocupa muito. Eu não trabalho na área da saúde, mas a gente acompanha as notícias no dia a dia. E conversando também com pessoas ligadas diretamente à saúde do nosso município. Né? Inclusive, quando eu cheguei hoje na Câmara, a colega vereadora Avery, que trabalha, que é enfermeira, estava, me permite ver, de dizer, no semblante até espantoso, né? Porque da maneira que ela me disse, né? Da situação que está acontecendo dentro da própria saúde, por causa dessa situação do vírus. Então, é bom que a comunidade, que as pessoas tenham um entendimento de fazer o máximo possível, ao menos para se prevenir. Se cuidar, ninguém está livre. Daqui a um pouco, mesmo se cuidando, pode acontecer de contrair o vírus. Mas quem tem como, né, ficar em casa, tomar seus devidos cuidados, façam. E aqueles que estão levando na brincadeira, que eu acompanho muito nas redes sociais, tem muita gente levando isso aí como piada. Né? E aquelas pessoas que estão devidamente se cuidando, tem outros tirando onda e brincando com isso. Então, por favor, gente, vamos cuidar. Em vez de criticar e de fazer piadinha, ajudem a divulgar o cuidado, que se previnam para não acontecer, depois é tarde. Vereador, me permite uma parte? Por favor, fique à vontade. Eu não pretendo fazer uso da palavra. É esse microfone. Quer pegar o meu? É o vírus. É o vírus. Está funcionando agora. Só o volume não sei, mas acho que todo mundo consegue ver. Só para complementar, assim, solicitar para a comunidade também ter compreensão, entendimento e paciência, né? E ter empatia com os funcionários da saúde, porque a gente chega num momento em que tem muitos funcionários afastados, né? Com suspeita ou com o vírus, e a gente acaba ficando num número reduzido de funcionários para poder manter o serviço funcionando.
e um ajuda o outro e complementa as ações do outro para manter o serviço funcionando. Então, que a comunidade também tem esse lado de compreender, de saber esperar, que todos vão ter o atendimento necessário, mas que os funcionários também estão assumindo muitas vezes responsabilidades além das suas para poder dar conta, né? Porque vai chegar um momento que vai ter cada vez mais funcionário afastado. Obrigado, colega vereadora. Veja só, é importante mesmo, né, que a gente já sabe que na saúde tudo é complicado. Então, as pessoas que estão lá na linha de frente, nós temos que ter a compreensão de colaborar. No mínimo que nós podemos fazer é entender e fazer com que facilitar o serviço do pessoal da saúde e não, às vezes, dar mais transtorno. Obrigado, presidente. Uma ótima semana a todos que nos assistem nas redes sociais e aos colegas vereadores também e demais pessoas. Que Deus abençoe. Obrigado, vereador. Vereadora Veridiana. Não farei uso da palavra hoje, presidente. Obrigado. Ela não quer. Eu só vou... Eu fiz um pedido de informações e esse pedido de informações foi sobre os 4 milhões que foram colocados num banco para que rendesse, isso é do FAP, que rendesse juro. Só que isso faz tanto tempo que agora me mandaram a resposta. Em atenção ao pedido do nobre Edir, informamos que o valor ainda não foi resgatado pelo município de Estância Velha, tendo em vista a inexitosa tentativa de composição que havia entre as partes. Em outubro de 2019, a pendência da decisão definitiva a respeito do mérito da controvérsia. O montante encontra-se depositado em uma conta judicial vinculada ao processo e soma a importância de R$ 4.704.270,50. Como se vê na tabela, saldo das contas de depósitos no Banrisul, extraída pelo Poder Judiciário do Sistema em 18/6/2020. A atual ação judicial tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, distribuída a 8ª Turma Civil para julgamento do recurso de apelação interposto pelos réus, apelantes, vide certidão anexa. Aguardaremos a decisão e grau recursal para a tomada de novas providências e requerimentos. Essa foi a resposta que nesses 4 milhões que já faz 8 anos, eu acho que está nessa situação, e agora diz que está na 8ª Turma Civil de Julgamento em Brasília. Então esperamos que esse dinheiro volte para os cofres do FAP para aliviar a preocupação dos próprios funcionários, né, que todo mundo está preocupado, que o FAP está difícil, né? Então eu acho que pelo visto aqui, eu acho que não vai demorar muito tempo para esse dinheiro retornar para os cofres do FAP.
Vereador João de Godoy não está. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, ao Plínio que se faz aqui presente e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro tem uma situação, senhor presidente, que eu fui ver aqui na Avenida dos Açores, esquina com a Timbaúva. Ali tem uma avenida realmente, quando tu desce ali no bairro União pelo asfalto, logo depois que passa o CTG Mourão, pega o asfalto, desce. Tem uma avenida e ali tem uma meia rua que falta fazer, são 50 metros. Alguns moradores entraram em contato ali, até queria deixar aqui isso para a nossa secretária Fátima, entraram em contato para que se abra aquilo ali. Já está pronto, está preparado, é só passar a máquina, tirar a grama, isso ali em meia hora, um pouco mais se faz, e inclusive se pode colocar uma brita ali para que o pessoal comece a usar, porque a metade dela já está até calçada. Está pronta. É só mesmo uns 50 metros que falta só abrir, passar a máquina, já tem meio fio em boa parte ali. Até inclusive quando eu estava ali dando uma olhada na rua, passou a secretária Vanessa, que estava analisando alguma situação por ali também. Então, deixa esse pedido aí, senhor presidente, para que seja aberto aquele pedaço de avenida ali, para que facilite o uso ali e também melhore a circulação. Assim como seja colocado também uma placa de dê a preferência, porque os vizinhos ali comentaram que o pessoal não consegue entender o que é a preferência ali, né? Porque a avenida não está bem desenhada, então falta terminar de desenhar, porque numa situação natural, a avenida sempre é a preferência. Mas como ela não está bem colocada ali, o pessoal se equivoca um pouco. Outra situação que está acontecendo bastante aqui, infelizmente, ela vem aumentando, uma situação que vem crescendo gradativamente, pouco a pouco, e por vezes ela passa despercebida, que é a situação dos moradores de rua aqui em Estância Velha. A gente tem a notificação aí de um cidadão que ali ao redor da quadra da igreja, em frente ao hospital, em frente à clínica Physio House, por ali, ele vem causando bastante alarde, bagunça, vem agredindo as pessoas, vem parando as pessoas na rua, acordando os moradores na madrugada para pedir dinheiro, abordando, né? Inclusive já teve uma situação ali em frente à praça da igreja, onde a brigada militar pegou e identificou o cidadão e tudo mais direcionou, mas que nada porque esse cidadão começa a oferecer, quando é uma situação normal, a assistência social é claro que vai buscar tentar resolver e tudo, é uma situação ímpar aí que a gente procura resolver, mas no caso essa pessoa tem se mostrado agressiva ao cidadão. Então aí já pula para outro setor, né? Então isso aí já tem que ser tomado outras medidas para que se contenha. O cidadão ele não pode ter medo de sair de dentro da sua casa, né? Ali tem várias pessoas que ficam paradas ali na frente do hospital, esperando, porque estão aguardando o enfermo, alguma coisa ali, uma situação, um tratamento, enfim, uma consulta, e elas não podem estar sendo abordadas a cada momento por uma pessoa, né? Para isso existem as funções de assistência que são responsáveis. Então pede-se que a guarda e a brigada deem uma atenção naquele sentido, que é importante, né? Eu sei que fazem o que podem, mas enfim. E o secretário Ezequiel também, se for possível, provavelmente ele está nos assistindo, como sempre, que dê uma atenção nessa situação e outras situações que estão ali ao redor do centro acontecendo, mas que nada por segurança da população em geral. Outra coisa importante aí que a gente vem sentindo aí, notando, né? Tudo se fala do comércio, que o comércio não pode funcionar, o comércio não pode abrir, o comércio tem que ficar fechado. E aquelas pessoas vendendo produtos sem nota fiscal em frente à Caixa Econômica têm toda a liberdade de continuar com seus negócios. Ou seja, eles não pagam impostos para o município, eles não geram receita para o município, mas eles podem continuar trabalhando. E aí o nosso comerciante que tem lá, que precisa pagar o aluguel, tem que estar tendo que demitir o funcionário, não consegue vender o alimento, muita coisa se perdeu porque é perecível, aí esse comerciante ele não pode trabalhar. Então fica uma coisa, a gente acaba não entendendo, que a gente acaba dando mão para quem não contribui com nada com o município, na receita, para que a gente possa realmente, amanhã depois, ter receita para ajudar um comerciante, para ajudar uma empresa, para ajudar uma situação de fome, pela assistência social, seja por onde for, e daí simplesmente isso não acontece. Aí a pessoa que não contribui em nada, aí essa pessoa ela pode continuar trabalhando porque ela precisa. E não é a situação da pessoa em si, porque a gente sabe muito bem o que acontece, eu morei no exterior e sei muito bem que essas pessoas estão sendo utilizadas. Não, a parte. Por favor, fica à vontade. Eu acho
que eu acho que deveriam as pessoas trabalhar, porque as que pegam o vírus não é pessoas que estão trabalhando, é pessoas que estão na rua aglomerando, fazendo festa de noite. Essas pessoas que estão trazendo o vírus. As pessoas que estão trabalhando, dificilmente eles têm. Eu acho que deveria todo mundo trabalhar. Obrigado. Enfim, então fica essa situação. A princípio, se pode ou não se pode trabalhar, e as pessoas precisando. Outra situação, a questão da transparência. A gente vem pedindo, as pessoas vêm nos cobrando na comunidade, com toda a razão. Elas vêm nos cobrando diretamente aonde está indo esse dinheiro, qual é o dinheiro do Covid, qual é o dinheiro... Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Concedido. Qual é o dinheiro para isso, qual é o dinheiro para aquilo, e a gente tem que ter essas informações. A gente vem solicitando essas informações detalhadas, num relatório mensal, como aconteceu aquela vez com o gasto ali no hospital de campanha, que eles nos enviaram, tudo detalhadinho. Aí a gente consegue ir conversar com a população e consegue explicar exatamente aonde o dinheiro está sendo investido. Eu sei que o forte dessa administração nunca foi transparência, e também não podemos esperar nada muito diferente agora, mas a gente pode pelo menos fazer um esforço para que o povo tenha a real informação na rua e que nós também tenhamos ela conosco. Outra situação é a questão do Covid, que o senhor comentou a recém. Aí, esses dias eu dei a minha opinião aqui. Eu particularmente entendi que eu fui muito claro, mas uma pessoa postou um vídeo meu nas redes sociais e depois, quando eu questionei qual era o intuito, disse que eu tinha ficado em cima do muro. Para começo de conversa, eu nunca fico em cima do muro, para começo de conversa, né? Segundo ponto, eu disse... E digo aqui, repito novamente, cada pessoa faça a sua função. Se o médico acha que tem que dar sabão, pois que dê sabão. Se o médico acha que tem que dar Ivomec, pois que dê Ivomec. Se o médico acha que tem que dar hidrocloroquina, pois ele, dentro do entendimento que estudou para isso, ele que dê. Ao político cabe correr atrás de recursos para comprar o medicamento que o pessoal da linha de frente, os médicos, estão achando que é o que resolve. Então eu volto a dizer assim, eu como político não tenho que decidir isso. Quem tem que decidir isso são as pessoas que lidam com medicina e que têm formação para isso. E se essas pessoas entenderem que esse medicamento é bom, pois que deem. E se acharem que é ruim, pois que não deem. Foi para isso que se formaram. Eu, como político eleito, não formado, mas eleito aqui, eu tomo as decisões em cima do que eu entendo que sim e que não. Porque para isso eu estou aqui, para tomar minhas decisões. Assim como cada um dos colegas dentro do seu discernimento. Então não existe muro. O que existe é uma responsabilidade que cada um dentro da sua formação tem que assumir. Político vai lá e compra o remédio e o médico toma a decisão que tem que tomar. E os economistas cuidam da economia. Agora, para isso sim se montam umas equipes. E aí sim os políticos que estão no poder executivo precisam de equipes onde tenham pessoas ligadas a todas as áreas para que estejam monitorando o crescimento de acordo que deve ter o seu município, estado e união. Isso sim. Agora vir aqui dizer falar que compra ou não compra, isso não vai acontecer porque eu não sou formado em medicina. Agora, se existem estudos comprovando que isso é positivo, pois que use. E se achar no seu entendimento como médico formado que não, pois que não. E assim por diante. Então não existe muro, tá, meu colega? Outra situação, que fique bem claro, agora começa a esquentar um pouco as coisas, né? Porque a gente tem eleição agora 15 de novembro, é natural. Aqui não existe inimigos. Aqui existem pessoas com discernimento distinto sobre algum assunto ou outro. A gente vê, às vezes, na rede social, e muitas vezes até durante a palavra livre aqui, né? As pessoas sentando pau num, sentando... Não é porque tu simpatiza com um colega ou com uma colega que tu tem que sentar a pua no outro. Até porque aqui a gente procura se dar muito bem entre nós mesmos. Tá entendendo? Isso é que nem torcer para o Grêmio ou para o Inter, tá aqui brigando e se descabelando e os caras estão lá depois do jogo tomando cerveja junto. Então, assim, se tu tem um entendimento diferente, eu respeito o teu entendimento, respeite o meu entendimento. Na hora da urna, cada um toma a sua decisão, seu pensamento, seu discernimento e vai embora. Então não percam tempo denegrindo a imagem de fulano, ciclano ou beltrano. Gastem seu tempo colocando acima todas as qualidades que a pessoa que vocês acham que é interessante que eles representam. Aproveitem seu tempo elogiando aquela pessoa que vocês acham que tem um bom discernimento político, seja na função que for. Não percam tempo tentando denegrir. Entendeu?
Então é essa a liberdade de expressão. Nós vivemos num país democrático e eu participo de um partido democrático. É assim que funciona. Cada um tem o seu entendimento e todos os entendimentos são respeitados. E aquelas pessoas com quem a gente encaixa os entendimentos, a gente anda mais perto. E aquelas pessoas que têm um discernimento diferente do nosso, de repente andam um pouco mais distantes, mas não são inimigos. Não são inimigos, porque a distância é muito pequena para se ter inimigo. É muito pequena. Então vamos fazer uma política legal, vamos fazer uma política boa, cada um com as suas ideias, seus projetos, enaltecendo os seus projetos, enaltecendo os seus representantes, ou aqueles que eles desejam que sejam representantes. Gastem seu tempo produzindo bons discursos para vender os seus projetos, e não denegrindo a imagem de um colega, porque isso até antiético é. Tá bom? Só para concluir, senhor presidente, por favor. Um minuto. Obrigado. Então, mais que nada, eu quero deixar bem claro aqui. A César o que é de César. Cada um fazendo a sua parte melhor, assim como eu comentei com o senhor, a reunião que nós tivemos à mesa aqui na semana passada. Quando nós, políticos, fizermos um bom trabalho, ninguém vai questionar o nosso trabalho. Quando nós fizermos, realmente nós formos representantes do povo para o povo, ninguém vai questionar o nosso trabalho. Porque o resultado vai se ver na rua. Então é nós que temos que começar a trabalhar melhor para a população, nos dedicarmos mais. E com certeza, no futuro, as discussões não vão ser essas que estão hoje em pauta. Vão ser muito mais amenas. Obrigado a todos, uma ótima semana. Obrigado, vereador. Vereador Otário Sebar. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários, amigo Plínio, doutor Felipe. Uma boa noite especial àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu até não ia falar a respeito da pandemia de Covid e tal, mas escutando os outros vereadores me chama a atenção. Ainda tem gente, que nem o vereador Django falou, que estão brincando com essa saúde. Eu acredito que o próprio executivo, de repente, deveria de fazer uma cobrança até um pouco mais rígida. Porque eu, sábado, fiquei o dia todo, fui ver toda a cidade, quase de ponta a ponta, todos os bairros, e me deparei realmente com cenas que não condizem o que está acontecendo hoje em nosso município. Não custaria, de repente, vou deixar uma sugestão ao executivo, contrate lá umas 10, 20 motos, isto é barato, gente, e bota essa gente para a rua a pedir ao povo, principalmente aqui no centro também não é diferente. Hoje eu estava vendo, de 10, 3 estão sem máscara. Se não quer usar é problema dele, não é obrigado a usar. Só que ele tem que respeitar aqueles que estão usando. Então que põe umas motos na rua a girar, mas não é só sair e dizer, o povo tem que usar máscara. Não, quando tem, de repente, deixa o cara com o microfone na mão, quando ele vê uma pessoa sem máscara caminhando na calçada, chama a atenção daquela pessoa, para ele sentir na carne o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo, porque senão ele usaria máscara. Então temos que ensinar um pouco essa gente, eu acho. Mas já fazem 3, 4 meses, será que agora é que temos que começar a ensinar essa gente? Como é complicada essa situação, o desrespeito que muitas pessoas têm pelas outras. Eu acho que está na hora de pegar mais sério, porque o número está crescendo, gente. Então está na hora, não adianta fechar comércio, como foi dito aqui também, não é que vai resolver o problema. É aquelas que andam na rua sem máscara. Esse é o problema. Outro assunto que eu quero dizer também é que agora de noite ainda eu pedi um PP ali. Eu estou pedindo um recapeamento da 8 de setembro, de repente, e da João 23. Sábado eu passei nas duas ruas. Gente, a coisa é crítica. Aí fui dar uma examinada no trabalho que a Sultepa estava fazendo, de frente ao postão. Fizeram lá a estrada, sábado de tarde, a rua, o asfalto. Estou aprontando agora a calçada também, foi um contrato
tudo junto, a calçada e o asfalto. Realmente um serviço nota 10. Aí estava lá os diretores da empresa, até falei com eles, bati um papo com eles. Aí eu falei da situação da João 23, aí me passaram o seguinte, aí ele me disse assim, tá vendo o nosso asfalto aqui, de frente ao posto ali, é 6, lá dá para fazer um de 3, porque o chão é bom. Aí, realmente, aí ele ainda me falou, não, mas dá, vamos ver isso aí, a gente dá uma colaborada, tu vê, eles estão assim querendo fazer um ajuste bem legal. E o trabalho deles realmente, parabéns pelo trabalho que fizeram lá. Foi na outra rua de cima também, falei a memória agora. E fizeram um trabalho muito bom. São Cristóvão, vereador. Rua São Cristóvão. Como? São Cristóvão. São Cristóvão. Isso aí. Na rua São Cristóvão também ficou um trabalho bom, não foi toda ela, mas já ficou bom. Então nós temos realmente a João 23, que são as ruas principais do nosso bairro, né, Rincão dos Ilhéus. Eu acho que ela merece realmente uma melhoria também daquele setor. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. E que cheguemos bem em nossos lares. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu peço a minha retirada, por favor. Sim, senhor. Está liberado. Vereador Márcio Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, uma boa noite. Senhor presidente, eu quero trazer na pauta de hoje a questão da discussão que está tendo hoje no Congresso Nacional, no dia de hoje, inclusive, né? E esperamos que seja votado a questão do Fundeb, né? Que é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Quero lembrar que no final do ano passado, em 12 de novembro, nós aprovamos por unanimidade nesta casa uma moção de apoio à manutenção, né, e ao Fundeb, e que o Fundeb se torne permanente. Essa moção, então, ela foi assinada por esta vereadora, pelo vereador Valdeci de Vargas e pelo vereador Carlos Boni, e aprovada, como eu já disse, por unanimidade por todos os vereadores desta casa. Também tivemos o apoio, né, da Associação dos Professores do município, né, para esta moção de apoio. Quero dizer que em Estância Velha, em 2019, o Fundeb representou 65% do total da receita necessária para o custeio da educação no nosso município. O que quer dizer isso? Que a despesa da educação com educação no nosso município em 2019 foi de 50.097.176 reais. Receita do Fundeb, 32 milhões. Né? Imagina se esse fundo não for, essa PEC não for aprovada pelo Congresso Nacional. Né? Como vamos continuar fazendo educação? Inclusive, agora, no dia 20, ontem, no dia 20 de julho, foi assinada por vários governadores uma nota pública em defesa do novo Fundeb. Né? E o nosso governador do nosso estado do Rio Grande do Sul, vereador do PSDB, não assinou essa nota de apoio, né, à aprovação desse novo Fundeb. Sabemos também que o governo federal até então não participou em nenhum momento das discussões, né, do Fundeb. Mas agora, né, neste momento, está querendo retirar um valor expressivo do Fundeb para colocar na questão da renda social, né, que são programas de assistência social.
e que este valor, este recurso que o governo federal está querendo tirar do Fundeb, ele vai estar prejudicando a manutenção da educação básica no nosso país, né? E principalmente os municípios que serão mais afetados com isso serão os municípios de pequeno e médio porte. Estância Velha está entre eles. Não teremos mais condições de manter a educação se o Fundeb não continuar. Então, tenho vários documentos aqui, né? Dizer que essa casa, repetir, né? Que essa casa votou e aprovou a manutenção, né? E que o Fundeb se torne permanente. Existem vários movimentos neste momento, na luta, né? Para que isso aconteça. E nós, enquanto mandato, enquanto cidadã, né? Estamos também na mesma luta para a aprovação do Fundeb. Então, gostaria de deixar isso registrado na noite de hoje, senhor presidente, e com isso concluo a minha fala. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, vereador. O vereador Diego Francisco. Senhor presidente, eu dispenso então os cumprimentos por já ter feito aqui antes. Quero iniciar minha fala hoje falando a respeito da transparência, que muito se fala, muito se pede, né, nas redes sociais inclusive, a população tem toda a razão, de que não sabe onde o que é feito com os valores que vêm para o município, seja do dinheiro do Covid, seja do recurso livre ou seja das emendas parlamentares. Pois bem, está pronto e amanhã eu protocolo nesta casa um projeto de lei pedindo então que as emendas parlamentares sejam prestadas contas a cada 30 dias, antes era uma vez por ano. Isso foi votado em 2018 por todos os vereadores e até hoje não foi prestado contas. Em contrapartida, então, agora a gente vai dar entrada a novo projeto de lei que pede que seja prestado contas a cada 30 dias, né, das emendas que entram no mês que antecede. Mas quero citar aqui um exemplo bom. Eu acho que boas ideias devem ser compartilhadas, devem ser buscadas. A Prefeitura de Novo Hamburgo lançou um site com transparência sobre gastos do Covid e dados do Covid. E vejam só, ali não precisou de lei, né, sobre tal tema. As informações são atualizadas a cada 30 minutos ou 1 hora. Isso em tempo real para a população. De fácil acesso, simples de mexer, de fácil entendimento. Não é aquela coisa que a gente tem que entrar, esmiuçar um site que a gente não consegue saber ali certinho por receita ou por despesa. Pois bem, dito isto, sobre a questão da transparência, também aproveito para parabenizar a prefeita Fátima aqui de Novo Hamburgo e peço novamente que a prefeita busque, né, estes bons exemplos aqui para a Estância Velha e, se possível, siga essa ideia aí bem bacana, né? E, enfim, trazendo cada vez mais transparência sobre os recursos públicos. Dito isto, inicio aqui também a minha fala falando a respeito das lives que eu venho fazendo na rede social. Eu comecei lá atrás com o deputado Lucas Redecker, depois com a psicóloga Danúbia sobre violência doméstica. Depois, na semana seguinte, falei então com uma conversa com o Gilberto Miller sobre empreendedorismo em tempos de Covid. Ele falou muito na questão da reinvenção, da superação, né, de como vai mudar o tratamento com os clientes. Depois tive uma live com o Raoni, da Banda Valente, sobre cultura. Na semana passada conversei sobre educação com a Rita Hansen, uma pessoa muito querida pelas pessoas do município aqui, pelas professoras, profissionais, bem legal. E hoje, um dia atípico, né, para fazer a live, geralmente para mim, mas às 8 horas e 30 minutos eu vou ter sobre saúde com o Dr. Maurício Pilger, cirurgião geral. Então eu já convido a todos para que possam estar acompanhando no meu Facebook às 20 horas e 30 minutos, hoje. Falando em saúde, em superação, em dias melhores, não posso deixar de falar sobre as vacinas, né, que estão sendo testadas no mundo todo. E a gente vê que tem alguns laboratórios já que estão avançando. É uma guerra do bem, né? Cada laboratório quer lançar a sua vacina primeiro. Então isso é muito bom. Falando de dias melhores, de superação, do quanto o povo é solidário, eu não posso deixar de dizer alguns exemplos aqui de Estância Velha. Olhem que bacana o pessoal de casa que nos assiste aí, escute aí. Hoje eu inicio a live falando sobre saúde pública,
às 20 horas e 30 minutos. E às 9 horas me procurou então a empresa La Casa Pasta e Risoto, da Rafaela Furtado e do Alexandre Alves, e eles vão estar disponibilizando às 9 horas um banquete para todos os funcionários do hospital, que inclui ali massas, enfim, camarão, salmão, tudo que tem de melhor. Isso é uma pequena forma, um pequeno gesto de agradecer, né, o que essas pessoas vêm fazendo pela saúde do nosso município. Foi como a moção que a gente fez aqui antes para o servidor público dos bombeiros, é uma moção porque ele representa para a nossa cidade, né? No caso do hospital, hoje à noite é a mesma coisa. Isso é somente uma ação que representa o agradecimento que a gente tem por todos os profissionais da saúde, não só do nosso município, mas também no nosso estado e no nosso país. Então, muito obrigado à La Casa Pasta e Risoto. Preciso agradecer também, não deixar de falar, que no início da pandemia, o Altas do Nata, ali do Natanael e da Mayra, também disponibilizaram lanches, hambúrguer para todos os funcionários lá do centro do Covid, da emergência do hospital. Ainda sobre o Covid, eu já solicito meu espaço, presidente. Eu preciso falar que é o nome de duas empresas que sempre... Obrigado. Que sempre estão dispostas a ajudar e sempre colaborando. Uma delas surgiu uma situação lá no tempo do Covid, quando surgiu o Covid, em torno de 60, 90 dias atrás, que o governo do estado mandou uma cesta básica para cada aluno das escolas estaduais, né, que eram cadastrados no Bolsa Família. Porém, a entrega foi feita no quartel em São Leopoldo. Então as pessoas, as famílias não tinham como buscar, como retirar em São Leopoldo. Duas empresas, quando ficaram sabendo, os diretores entraram em contato comigo, eu pensei, poxa, mas de que forma a gente vai ajudar essas pessoas agora, né? Duas empresas ficaram sabendo e prontamente disponibilizaram as suas vans para buscar lá e entregar aqui nas escolas, então, essas cestas básicas. Uma delas é a de Mel, então, nosso muito obrigado, e a outra é a Clipe. Fica aqui também o registro do muito obrigado. Ainda no agradecimento, não posso deixar de falar da solidariedade da Simone Silva, do Galpão, né, e a Jaira, do Bela Vista, que arrecadaram muita coisa, arrecadaram um caminhão de donativos, de móveis, de roupa, de alimento, e mandaram para os desabrigados lá de Lajeado, enfim, das regiões agora afetadas, né, com essas enchentes. Foram centenas de famílias que perderam um pouco que tinha. A gente sabe que é difícil esse recomeço, essa reconstrução. Então, essa turma aqui de Sância Velha é sempre pronta, né, para tudo. Mandou um caminhão e agora essa semana deve sair outro caminhão com utensílios para lá. Então, muito bacana essa iniciativa. Fica aqui nosso muito obrigado também. E ainda sobre solidariedade, a minha irmã também, ela juntou quase 100 caixas de roupa numa campanha do agasalho que ela faz todo ano e ela já fez a entrega. E por que ela fez isso? Porque ela não viu esse ano novamente a prefeitura não fez campanha do agasalho, um ano que está muito frio. Para nós, que a gente está em casa no conforto, com muita roupa, com cobertor, já é frio. Imagine para as pessoas que não têm roupa, que não têm condição. Então, é uma pena, né, que o município esse ano não fez a campanha do agasalho. Também eu vi municípios da região fazendo campanhas para arrecadar donativos para levar para as áreas atingidas pela enchente e eu não vi o nosso município fazendo uma ação parecida também. Mas a todos esses que eu citei aqui, a todos que fazem por Estância Velha, que eu não tive conhecimento, que eu esqueci de citar, fica o nosso muito obrigado. Recebemos aqui também, hoje, mudando um pouquinho de assunto, saindo da parte boa aqui, entrando numa polêmica, um assunto um pouquinho mais delicado. Vocês acompanharam aqui a sessão da Câmara, fez a CPI da Saúde, né? No ano passado, a gente apresentou o relatório e encaminhou para o Ministério Público. Após isso, na semana passada, aqui na Comissão Especial, a gente fez um pedido, então, para saber como é que andava esse processo, e veio hoje o resultado. Diz assim, o ofício tal deste Legislativo Municipal. Por determinação do senhor Antônio Tarará, promotor de justiça, assessor desta Procuradoria de Prefeitos, cabe informar que o inquérito policial número tal foi remetido ao Poder Judiciário, 4ª Câmara Criminal do TJRS, para definir a matéria da competência federal ou estadual.
Aí ele diz aqui atenciosamente, agradece. Enfim, quem diz assim, mas parou a situação, não. O processo ele está andando, agora ele está na 4ª Câmara Criminal para saber se tinha verbas do SUS, então segue para a Vara Federal, e se não tinha verbas do SUS, segue para a esfera estadual. Mas o processo ele está andando. Para finalizar a minha fala de hoje, participei na tarde de hoje de uma reunião virtual com o Conselho Municipal da Cultura. E, senhor prefeito, vou estar conversando com o conselho, senhor presidente, vou estar conversando com o conselho e, se for preciso, eu vou entrar em contato essa semana para pedir o espaço da liderança na terça-feira que vem. Porque a nossa cidade recebeu R$364 mil para ser disponibilizado para culturas, para artistas do município, né? E que a gente tem que dar ampla divulgação para as pessoas se inscrever e poder ter acesso. Quem tem direitos? Eu anotei por aqui, vamos ver se eu acho aqui. Participou da reunião, então, Maria Helena, alguns nomes, como Raoni Valente, Maria Helena Ritter, a Rosa Maria, Tainá Campagnoni, o procurador do município, o senhor Tiago Mainardi, Davi Souza, a Sônia Brits, a Fernanda, do Espaço Cultural. Então, o que eles passaram? Que, por enquanto, teve 84 inscrições. Com essas inscrições, eles estão mapeando, vendo o que é de cada área, mas que as inscrições estão abertas ainda, elas podem acontecer pelo Instagram, que o nome é Cultura EV, ou no Facebook, na página do Facebook, que é Espaço Cultural. Solicito meu minuto para complementar, presidente. Obrigado, é bem importante. Então, quem é que pode fazer esse pedido da possibilidade da obtenção de recursos? São pessoas que são ligadas à música, à literatura, ao teatro, ao artesanato, fotógrafos, arte circense, dança, escritores, historiadores, audiovisual, pessoas de evento também, pessoal de evento que não tem como trabalhar. Todos esses podem fazer a solicitação ali, tanto ou no Instagram ou no Facebook do Centro Cultural. Deixa eu ver, acho que é Espaço Cultural. Então, eu vou estar conversando com eles e, se preciso for, eu vou entrar em contato, pedir o grande expediente da semana que vem para trazer um pouquinho mais de informação e para a gente dar uma divulgação mais ampla desta casa, né? Para que a gente abranja o maior número de pessoas possível ligado à área da cultura e da área de eventos. Por hoje era só, eu agradeço, peço desculpas se eu demorei um pouquinho. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio Verri. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, aos colegas vereadores, aos ouvintes, aos nossos colegas funcionários. Eu queria só agradecer aí aos nossos vereadores, o presidente da comissão especial e o presidente da CCJ ter ido lá, foi na quinta, né? Na sexta-feira nós teríamos ido lá para ver o projeto 028, né? Que foi retirado, para nós ajustar ele de acordo com as necessidades da nossa cidade. E para nós ter uma certeza na votação semana que vem. Foi um pedido para mim e fizemos esse ajuste. Agora, semana que vem, volta para casa para nós apreciar ele se está de acordo como foi solicitado. E os nobres vereadores, os outros que não participaram, poder apreciar ele. Então, agradeço a vocês ter se deslocado para lá do que trazer eles aqui na segunda, que ia perder mais tempo até, né? Assim nós conseguimos ir agilizando o processo. Também queria falar sobre o site aí do Covid. Eu estava cobrando isso já da prefeita. Eu não tenho ainda para dizer hoje como é que funciona, mas daqui uns dias vou ter como falar. Também acho muito necessário. Tem que ter. Transparência é o essencial. Então, vamos atrás disso aí também. E hoje também, falando sobre uma outra questão que foi pedida para mim, agora sobre sobre uma área de terra ali, que também vou interceder lá na prefeitura, né? O seu Libano. O seu Libano hoje esteve nos solicitando ajuda aqui. Não é da nossa área aqui, não pertence à Câmara, mas vamos ajudar ele lá no Executivo, né? Como o gringo solicitou. Está bem em cima, é coisa antiga, muito antiga. Pouco tempo agora para resolver, está muito em cima. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar ajudar mais esse cidadão, né, a resolver esse problema. Eu gostaria, como o nosso colega falou, de doações, né? Nosso povo é muito bom aqui de Estância Velha, com todos os problemas
e os arredores também. Hoje a gente está precisando na assistência social, na verdade, assim, que estão pedindo muito, é cobertor, né? Ano passado teve bastante doação de cobertor. Esse ano, não pela pandemia, está tendo doações, tá pouca, de cobertores. Colega vereador, se me dá uma parte? Pode, Tá, tem obrigado. problema. O senhor sabe dizer por que neste ano não teve a campanha do agasalho? Olha, eu acredito que seja pela pandemia, né? E nós temos muito de roupas. Roupas nós estamos bem. Já ano passado foi adquirido várias. Até a gente sempre pedia mais alimentação junto com as roupas, porque o que mais é a alimentação na mesa. E a roupa nós tínhamos um estoque bom. Acredito eu que seja isso, não posso confirmar. Mas o pessoal já tem o hábito de levar lá na assistência, sabe? Já tem esse hábito nas duas. Como a Covid veio e nos deu esse problema agora, e eu sei que a falta de cobertor é todo ano. Todo ano. Ano passado foi para mais de 300 conseguido, esse ano tá uma dificuldade bem maior, né? Mas vamos lá, né? Vou dar uma cobrada, ver o porquê, vou falar com o Gerson. Amanhã eu dou uma ligada para ele e já posso te dizer o que está acontecendo, por que não fizeram. Sobre a situação do Rincão lá, os bueiros lá, né? Hoje eu tive o caso de ligar para a Adriana, lá para o setor, né? Tá umas cobradas dos galhos, né? Que também esse ano está muito, por causa da chuva, né? Tem muito galho, né? Nós começamos, acho que antes da chuva que veio, foi recolhido bastante, mas não o suficiente, tem muito galho para recolher. Daí ela falou que estava fazendo erosão no Rincão. Tinha 2 erosões que estava fazendo, grande. Daí até vou dar uma cobrada amanhã dela também, no próprio Rincão, o próprio Geada. Vou solicitar ele para saber o que está atrasado lá, já para nós tentar botar. Eu sei que é difícil botar em dia, como tu falou, né? Já foi diretor lá, né? Mas vamos buscar, vamos tentar ver o que é o mais urgente, ver com ele direto isso aí. Eu acho que, como eu sou o líder de bancada sempre do executivo, né? Daí sempre fica para mim ajudar vocês, né? Ajudar a nossa comunidade. Então, não tem problema, pode pedir, como só se pede. Quero meus minutos de liderança. Sobre o asfalto lá que ele falou lá, coisa boa agora. Até o pessoal me questionou, né? Mas estão fazendo a calçada da pessoa. Mas está dentro do projeto, né? Que coisa boa, né? Quem pode receber uma calçada nova na frente de casa, né? Junto com o asfalto, né? Que coisa boa. E vem já com a parte de sensibilidade, né? Muito bom. Eu dei uma olhada lá, muito bonito. Muito bem feito. Acredito que nós temos que buscar isso aí mais para a nossa cidade, nos próximos que vierem, o que nós conseguimos até o fim do ano ainda, porque a gente tem muita rua no Rincão, que merece mesmo, a 8 mesmo, a João 23, a João Lourenço, todas elas merecem um recapeamento. Temos que buscar isso aí. Se o nosso executivo não conseguir, ou o próximo também não conseguir, o nosso dever é buscar. Apesar da pressão em cima deles, vamos ter que buscar. Temos que nós, vereadores, cobrar os nossos deputados para trazer para essas ruas. Para essas ruas é o centro do... É um centro ali. Me dá um espacinho? Não, eu te dou um espacinho, sim. Meu amigo. Obrigado, Sérgio. Sérgio, a gente sabe que está subcarregando você, né, mas é o nosso contato também aqui com o governo. Volto a dar uma reforçada e gostaria de também pedir, o senhor ficou esses dias também de vez para nós, sobre aquela fala, já que o senhor falou na rua ali na Soares, a possibilidade, não sei se ele der retorno ou não, deles abrir a Visconde de Mauá até a Soares, para nós poder ter aquela via ali, já que fazendo toda essa função ali, vereador, eles deviam ter, no mínimo, feito a avenida aberta, a avenida até em cima ali, na São Cristóvão. Então eles não fizeram, deveriam então aproveitar a oportunidade que estão mexendo ali antes de fazer a praça, se vão fazer. Mas a praça está já em andamento, a praça já está
Pois Mas é. já está licitada, né? Mas aí tem a rua ali que abrir antes de fazer a Eu praça. até tenho que ver, eu acredito que isso aí, as duas praças do Rincão já estão. Me permite beleza? uma parte, vereador. Inclusive, o recurso para a construção da praça já está depositado, né? Desde o dia 29 de junho. A questão detalhada disso aí eu teria que ver, tá, Márcia? Eu fico te devendo essa. A do Fundep, posso até me informar semana que vem, a gente deixar bem em que pé tá. Do Fundeb, hoje eu mandei, já semana passada, já mandei mensagem para o nosso deputado, que ele vota, né? Votar favorável, né? Porque nós precisamos do Fundeb, a gente não pode perder essa... Já que a nossa educação já não é aquilo que a gente... ela é boa, mas ela pode melhorar, né? Então, tirar é pior, né? Nós não podemos perder isso aí. Nós não podemos, nós temos que ganhar. Então, a saúde tinha que ter uma Fundep, né? Seria muito bom, né? Mas o poder está na mão deles, nós elegemos eles, agora todo mundo tem que pedir para o nosso deputado votar a favor. Se me permite mais uma parte, só para complementar na questão Pode da... ser. Pode ser? Não pode mais. Tá bom, obrigada. Então tá, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo e a todos os nossos colegas aqui também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Eu só quero, como presidente, dizer que a máscara já está desde março, fevereiro, março, já está todo mundo na televisão. Não é desculpa dizer que o cara não vai usar máscara. Todo mundo foi orientado a usar máscara, coisa assim. Eu sou a favor. Por que os mercados, talvez os supermercados estão abertos, todos. Por que o supermercado? Ali que dá aglomeração e pode dar cor. Agora, num restaurante, assim, que fazem as coisas direito, e numa loja que não entra muita gente, por que não pode estar aberta? Ali ninguém pega vírus. Eu acho que pega vírus pode ser dentro do mercado, ou na rua, quando as pessoas não usam. Então, dentro de uma loja não vai muita gente assim. Agora, no mercado está sempre lotado. Então, não tem desculpa de dizer que vão pegar, as lojas têm que ficar fechadas, os restaurantes fechados, assim. Mas, o que é isso? Sobre o Fundeb, olha, isso é crime. Aqueles deputados, senadores, se não votarem a favor, isso é um crime. Falam em educação. Como é que eles vão fazer educação se tirar o Fundeb? Quem é que vai pagar? Os filhos, todos os pais têm dinheiro para pagar particular para ir para a escola? Isso é o fim da picada, os deputados discutir uma coisa dessa. Isso é o fim da picada, os deputados discutir uma coisa dessa. Teria que, olho fechado, ir lá e votar e pronto. Como é que vão tirar o dinheiro das crianças para os alunos, os estudantes estudarem? Isso é o fim da picada. É uma coisa que só funciona, quero falar ainda só ligeirinho daquele asfalto que vocês estão falando ali da rua dos Açores ali, que vai lá para cima. Eu só quero fazer justiça, né? Que aquele dinheiro foi do senador Paim. A verba que veio já 2 anos atrás e agora foi feito, que foi do senador Paim, que foi feito aquele asfalto. Não havendo mais nada a tratar, invoco a posição de Deus, declaro encerrada essa sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 28/7/2020, às 18 horas. Boa noite a todos e um bom retorno. E fique em casa.